Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Então, coloque na sua consciência que você está aqui de passagem e precisa ouvir o que Deus nos fala para a nossa salvação após essa peregrinação na terra. Queremos a vida eterna. Por isso eu transmito nos meus endereços repórterpaulomaciel.blogspot.com ou então Paulo Roberto Maciel, você chega aos meus canais. Liturgia referente a 2 de junho de 2023. É sexta-feira da 8ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui, estou representando aqui. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. O Senhor se tornou meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Trecho do Salmo 17, versículo 19. Oração do dia, rezemos. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram da paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir alegre e tranquila por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 9 ao 13. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido e seus filhos também depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor, graças a Deus. É a liturgia veiculada na Igreja Católica no mundo inteiro. Agora temos o Salmo responsorial 149. Confira aí o Salmo 149, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º A, o 9º-B e o refrão 4º-A. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos o refrão. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trecho de João 15, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia.
vos escolhi, a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma de seus frutos. Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão. É a liturgia comentada com o título Sentiu Fome, de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Mais uma vez, os santos evangelhos mostram com simplicidade, mas com realismo, o lado plenamente humano de Jesus. E logo cai por terra a heresia dos docetistas, segundo a qual a humanidade de Jesus Cristo seria mera aparência. Na carne dos mortais, nascido de mulher, o Filho de Deus tem fome. À beira do poço de Jacó, conforme está escrito em João capítulo 4, versículos do 6º ao 7º, vamos encontrá-lo cansado e com sede. Se morre o amigo Lázaro, João 11, versículo 35, o homem Jesus chora sem nenhum recato, na dor de todos os humanos. Por fim, em sua agonia, Lucas 22, ele sua sangue
transpira sangue sob a pressão da angústia. Cravado na cruz, ele brada: tenho sede. João 19, versículo 28. Apesar disso, quando nós apontamos Jesus como nosso modelo de vida cristã a ser imitado, sempre surge alguém para contrapor, mas ele era Deus. E esse defeito, entre aspas, sua divindade, deveria descartá-lo como nosso exemplo de vida. Sim, de fato, Jesus era Deus, mas voluntariamente despojado de seus atributos divinos, igual a nós em tudo, exceto no pecado, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Gratos que somos ao Senhor, que se fez vítima de propiciação para nos salvar, nós vemos crescer ainda mais a nossa confiança quando nos lembramos de sua humanidade. Não se trata de um Deus pagão, nas nuvens etéreas do Olimpo, indiferente à nossa condição humana. O Filho encarnado que se mostra nos evangelhos é diferente. Como se lê na carta aos Hebreus, não temos nele um pontífice incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Foi assim que o forte se fez todo fraco, o infinito se fez pequeno, o eterno entregou-se às circunstâncias da passagem do tempo, o criador de trigo passou fome de pão, o inventor da água passou sede. Se aqui e ali, episodicamente, Jesus Cristo demonstrava sua divindade com raros gestos de poder, como quando serenou tempestade ou multiplicou os pães, no seu dia a dia, ele se submete por inteiro às vicissitudes do comum dos mortais. E nada o demonstra mais claramente que a contemplação dos ícones do Oriente, por exemplo. O menino a mamar na Virgem Mãe é o ícone da Virgem da humanidade, a que alimenta com leite, manifestando sem reservas toda a fragilidade e a dependência escolhida pelo Filho de Deus. Depois disso, impactados pela humanidade de Jesus Cristo, como reclamar de nosso trabalho e de esforço que a existência cobra de nós? Humano e despojado, Jesus caminha conosco todos os dias de nossa vida. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tenho sede de Deus. Salmo 42, versículo 3. Vamos agora ao santo do dia, dia 2 de junho de 2023. Vejamos aqui alguns santos que eu pesquisei no site revista.arautos.org. 2 de junho é dia de São Marcelino, presbítero, e São Pedro Exorcista, que morreram no ano 304 em Roma. Foram mártires durante a perseguição do imperador Diocleciano. O Papa São Damaso conta que durante a perseguição do imperador Diocleciano, ambos foram condenados à morte e conduzidos ao lugar do suplício no meio da floresta. No local foram obrigados a cavar com as próprias mãos a sua sepultura para que os corpos ficassem ocultos a toda a gente. No entanto, uma piedosa mulher chamada Lucina sepultou dignamente os seus santos corpos em Roma, junto à Via Labicana, no cemitério Ad Duas Lauros. 2 de junho é dia de Santo Eugênio I, Papa, falecido no ano 657. Sucedeu a São Martinho I e combateu, como ele, a heresia dos monotelistas. São Nicéforo de Constantinopla é outro santo de 2 de junho.
Foi bispo, morreu em 829. Era simples leigo quando foi aclamado patriarca de Constantinopla, exilado pelo imperador iconoclasta Leão V por defender o culto às imagens sagradas. São Nicolau agora também tem uma pequena história dele. São Nicolau é santo de 2 de junho. Morreu em 1094, peregrino que percorria a região da Apulia, na Itália. Levava na mão um crucifixo e invocava sem cessar o perdão de Deus. Olha aí um que alcançou a vida eterna, sempre reconhecendo seus pecados, pedindo o perdão a Deus, ou seja, se confessando. Santa Blandina morreu em Santa Blandina é santa do dia 2 de junho. Uma santa do dia 2 de junho, Santa Blandina. Ela faleceu no ano 177. Blandina foi decapitada em Lyon, na França, nos tempos do imperador Marco Aurélio, após sofrer numerosos tormentos. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, foram feitos santos mártires Blandina, o bispo Potino e 46 companheiros cujos valorosos e repetidos combates durante a perseguição do imperador Marco Aurélio foram referidos na carta que a Igreja de Lyon enviou à Igreja da Ásia e da Frígia. Potino, nonagenário, expirou pouco tempo depois de ser encarcerado. Entre os demais cristãos condenados, uns morreram também no cárcere. Outros foram reunidos no meio da arena para espetáculo de milhares de pessoas. Os que tinham sido identificados como cidadãos romanos pereceram decapitados, e os restantes foram expostos às feras. Finalmente, Blandina, suportando prolongados e cruéis tormentos, foi degolada, segundo as informações do martirológio romano. Ela seguiu os passos daqueles a quem antes exortava a alcançar a palma do martírio. Santa Blandina, santa do dia 2 de junho. Beato Sadoc é santo do dia 2 de junho. Beato Sadoc foi presbítero e companheiro de vários outros mártires. Faleceu no ano 1250. Sadoc foi superior do convento dominicano de Sandomierz, na Polônia. Ele foi trucidado pelos tártaros, junto com outros 48 religiosos, no momento em que todos cantavam a Salve Regina, Salve Rainha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Também do hebraico eu clamo El Shaddai, que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, ele proverá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se você fez orações, se você está pedindo algo a Deus, aguarde se ainda não obteve a resposta, porque Deus faz o melhor para nós. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a parousia, juízo final. Um dia Jesus voltará. Não sabemos a data,
Não sabemos a hora, mas ele voltará. Por isso temos que estar sempre preparados para ganharmos a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, além dos santos todos, de Maria Santíssima, de São José, de São Paulo, São Pedro, São João, todos aqueles que forem crentes em Deus. São Paulo, apóstolo, diz que o sofrimento de agora, as tribulações que nós passamos aqui na terra, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Nós teremos corpos glorificados. Nesta passagem peregrina por aqui, efêmera, não valemos nada, somos pó, cinzas, vermes, indignos servos. O dia que formos enterrados, em pouco tempo, toda essa carne será vermes, depois pó, cinza. Então o que vale é o espírito, a alma, que um dia será glorificado. Terá um corpo diferente, um corpo glorificado, um corpo como Cristo tem. Lembram-se da história da Bíblia? Cristo ressuscitado entrava pelas paredes, podia ter fome ou não, podia comer ou não comer. Então, seremos assim. Não teremos mais sede, mais fome, mas se quisermos comer, poderemos. Não teremos mais doença, não teremos mais depressão. Seremos felizes e uma felicidade em plenitude por todos os séculos dos séculos. Jesus, eu quero viver para sempre convosco na vida eterna. Meu Jesus, perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel Maciel.